Boa tarde, prevencionistas do Brasil. Tudo bem com vocês, pessoal? Não sei se aí onde é que vocês estão tá calor, mas aqui em Montes Claros tá quente pra caramba. Não tá mole não. Causa sombra. E hoje a gente vai conversar sobre, ainda na nossa série sobre GROPGR. Boa noite, senhorita Cecília Valadares. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Gustavo. Boa noite para todo mundo que está aqui assistindo a gente. Show de bola. Então, dando continuidade à nossa série sobre GRO, PGR, hoje a gente vai bater um papo muito legal com a Cecília. A gente vai falar sobre cultura de segurança, né? Que é um assunto que não está... Opa, se frear aí, se tentar me acertar, errou. Que não está... Se a gente buscar na NR1, a gente não vai ter nenhum item específico sobre cultura. Mas a gente sabe que empresas que têm um nível de maturidade, ou seja, uma cultura mais madura em saúde e segurança, elas vão ter menos dificuldade de implantar o sistema, né? E dando boas-vindas oficialmente para a Cecília, né? Boa Obrigada. noite ou boa tarde, não sei, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Boa noite para todos. Boa noite, Gustavo. Eu agradeço pelo convite, por estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho sobre o que eu sei de cultura de segurança, poder aprender um pouquinho com você também, e a gente trocar esse conhecimento. E espero que eu consiga contribuir para quem está assistindo, para quem está querendo aprender um pouquinho mais sobre cultura de segurança, qual que é a relação que a gente pode fazer com GRO, com PGR, como que a gente pode fazer uma cultura de segurança nas empresas e qual vão ser os gastos para a implementação da NR1. Show de bola, show de bola. Né? Bom, Cissa, eu conheci a Cecília já há algum tempo, né? Ela foi minha cliente durante muito tempo, né? Numa empresa que eu trabalhei também, mas a gente não foi contemporâneo, né? Trabalhamos no mesmo Eu setor, mas a também. gente não foi contemporâneo, né? Quando ela começou na Novo Nordisk, que é uma empresa farmacêutica, né? Foi minha escola em termos de gestão, tem muito do que eu sei sobre gestão, eu aprendi lá. Né? A Cissa trabalhou lá, quando ela começou a trabalhar, eu já tinha saído, né? Então a gente teve uma relação de cliente-fornecedor e me chamou a atenção, eu já falei isso para ela algumas vezes, o engajamento e sempre, ela sempre foi muito, teve muita iniciativa de conhecer, o que ela não sabia, ela não tinha vergonha de perguntar, né? E isso a gente é muito parecido, né? Eu não tenho a pretensão de saber tudo, né? E a gente sabendo aonde procurar é tão ou mais importante do que a gente saber tudo. Eu não tenho essa pretensão. E isso me chamou muita atenção quando a gente se E é conheceu. uma melhoria contínua, né, Gustavo? É uma melhoria contínua. Eu não sei tudo, vou procurar aperfeiçoar e melhorar ainda mais meus conhecimentos. Então, essa que é a ideia mesmo, né? Exatamente. Então, Cissa, você tem uma formação toda na área de meio ambiente, a área que você começou sua carreira, né? E depois, então, você fez a transição para começar a atuar também na área de segurança. Fala para a gente como é que foi esse processo e por que você escolheu primeiro a área de meio ambiente e depois fez essa migração para ESH, que é segurança e meio ambiente também. Então, realmente, minha formação completa é em área de meio ambiente. Eu comecei atuando como bióloga, então eu fiz a formação de bióloga. Ao mesmo tempo que eu estava fazendo biologia, eu também estava estudando técnico em meio ambiente, porque eu queria complementar aquilo que eu não conhecia da biologia, eu poderia complementar com o curso técnico em meio ambiente. E depois, quando eu já estava trabalhando, eu aperfeiçoei para especialização em recursos hídricos e ambientais. Só que desde a minha carreira, desde do início da minha carreira, que eu comecei no estágio, eu comecei trabalhando na Vale, e as áreas são muito próximas, né? A área de segurança com a área de meio ambiente são áreas que são integradas. Então, eu sempre trabalhei no meio ambiente, mas eu ouvia o pessoal da segurança falando alguma coisa. Quando tinha uma investigação de acidente, eu sempre ficava muito curiosa para saber quais eram as ações que estavam sendo tomadas, que as pessoas tinham feito para evitar aquele acidente. Então, eu fui sempre ouvindo e eu tinha colegas e amigos na área de segurança. Quando eu migrei para Novo Nordisk, eu entrei para Novo Nordisk para representar a empresa
nas reuniões corporativas. Então, a Novo Nordisk, como ela é uma empresa dinamarquesa, eu precisava ir para as reuniões com os dinamarqueses, com os outros sites, e eu precisava saber de saúde e segurança também, porque eu era representante. Então, não adiantava eu ir com conhecimento apenas focado em meio ambiente, porque se surgisse alguma dúvida, surgisse algum questionamento relacionado à saúde e segurança, eu precisava entender e precisava representar a empresa. Então, com isso, eu comecei a buscar meu conhecimento, comecei a aprimorar, comecei a pesquisar, a ler muitos procedimentos para entender como que funcionava os princípios de segurança. E na Novo Nordisk a gente tinha também reuniões diárias. E nessas reuniões a gente discutia tanto meio ambiente quanto saúde e segurança. Então eu fui aprendendo muito sobre saúde e segurança nessas reuniões e fui apaixonando cada vez mais pela área. E aí hoje eu vejo que, como eu tenho a formação toda ambiental e eu trabalho tanto com segurança quanto com o meio ambiente, eu vi a necessidade de me aperfeiçoar na área também de saúde e segurança. E aí atualmente eu estou cursando técnico de segurança para ter um certificado nacional na área e também fiz o curso NIBOSH, que acho que a gente vai falar mais para frente sobre o que é o NIBOSH e o que são os ganhos de ter esse curso. Uhum. Então, você falou que você trabalhou na Vale, você trabalhou na Novo Nordisk, que são empresas globais, né? Empresas multinacionais, mas são segmentos totalmente diferentes. Nós estamos falando de uma mineradora e de uma indústria farmacêutica, né? Se você pudesse comparar, fazer um comparativo da cultura de segurança de uma e de outra, né? Quais seriam as similaridades e quais seriam as diferenças, na sua opinião? Realmente são empresas com processos completamente diferentes e riscos também completamente diferentes. Quando a gente fala de cultura de segurança, tem vários fatores que podem influenciar numa cultura de segurança e podem formar a cultura de segurança. Então, por exemplo, um dos fatores é a política de segurança definida. As duas empresas elas tinham política de segurança, então elas tiveram muita similaridade por ter política de segurança, os empregados cumpriam e a política de segurança ela norteava as pessoas para definir os programas de segurança. As empresas também, um outro fator que pode influenciar na cultura de segurança são avaliações de risco, ter avaliações de risco, ter medidas de controle para cada risco que foi identificado. E as duas empresas também tinham. Então, nesses três fatores que podem influenciar a cultura de segurança, elas eram bem similares. As empresas também tinham muitos KPIs para acompanhar, muitos indicadores para acompanhar a performance. Também tinha treinamentos de segurança, tanto em treinamentos introdutórios quanto treinamentos de normas regulamentadoras. Uma diferença que eu vejo é como o risco de cada empresa é diferente. Então, o risco de mineração é muito alto em relação ao risco farmacêutico. Quando eu entrei na Novo Nordisk, o que eu senti assim, de principal diferença foi que o engajamento dos empregados, o comprometimento dos empregados, ele era um pouco maior na Vale do que na Novo Nordisk. Até por questão do risco, é muito justificável. Então, assim, a segurança na Vale era o item primordial quando eu entrei na Novo Nordisk em 2013. E eu vejo que mais tangível, né? Exatamente. E eu vejo que, assim, de um tempo para cá, então já tem uns 2, 3 anos, a segurança também se tornou prioridade na Novo Nordisk. Então, eu não posso dizer que tem muitas diferenças hoje em dia. Quando eu entrei, tinha essa diferença do engajamento, do comprometimento, do quanto que a empresa estava realmente focando em segurança como primeiro pilar. E hoje eu vejo que elas estão bem iguais em relação à cultura de segurança. Uhum. Ainda sobre cultura de segurança, a gente tem o estudo da Dupont, que é a curva de Bradley, que atesta os níveis de maturidade, né, das empresas em relação à segurança. Então, você tem desde o nível mais básico, que é o nível reativo, no qual as pessoas acham que a responsabilidade de segurança é do profissional de segurança, ela não tem nada com isso, ela faz segurança quando dá, né, não faz parte do trabalho dela, e aí a gente vai subindo para o nível dependente, independente, chegando até o nível máximo, que é o nível interdependente, onde a pessoa, além de cuidar da sua própria segurança, né, ela tem essa autorresponsabilidade e essa autoconsciência, ela cuida da segurança de outras pessoas.
Na sua opinião, Cícera, o quanto que essa maturidade maior ou menor em saúde e segurança influencia na performance, não só da área de segurança, mas a performance de uma empresa de uma forma geral? Totalmente, assim, quanto mais a maturidade, melhor a performance da empresa, maior são os ganhos da empresa. Quando você fala dessa curva de Bradley, eu gosto também de citar outros dois estudos, porque eu acho que a curva de Bradley que mostra realmente quando todos estão comprometidos, eu estou comprometido em que meu colega trabalhe com segurança, eu consigo avaliar se meu colega tem algum ponto de melhoria e vou lá e converso com meu colega, isso é muito importante. Mas também, para você conseguir uma maturidade, uma cultura implementada, eu vejo dois estudos que são bem bacanas. O primeiro, que é como se fosse um modelo de Dunning-Kruger. Não sei se você conhece, mas é um modelo que mostra que quanto mais o conhecimento da pessoa, maior vai ser a autoconfiança para ele executar uma atividade. Então, por exemplo, eu gosto de fazer sempre uma comparação com a nossa realidade para as pessoas também entenderem como que a gente também pode usar isso na saúde e segurança. Então, quando a gente estava no início da pandemia, que a gente não conhecia muito do coronavírus, algumas pessoas não estavam tão preocupadas, o coronavírus estava lá na China, não estava tão preocupado porque não tinham conhecimento. Então, estava saindo na rua, tranquilo. Quando a gente tinha um carnaval, todo mundo na rua e o coronavírus já estava chegando. Só que quando a gente começou a pesquisar o que era aquele vírus, qual que era a consequência, que a gente começou a entender, ter mais notícias de o que estava causando no mundo, quanto mais o conhecimento, menor a nossa autoconfiança. Então, a gente começou a ficar com medo, a gente começou a ter medo de fazer, de sair na rua. O mesmo pode ser falado para a saúde e segurança. Então, por exemplo, quando eu entendo do risco, quando eu tenho uma percepção de risco elevada, eu vou ter mais cautela para executar uma atividade. Então, quando aumenta a minha percepção de risco, eu tenho um maior conhecimento e aí eu tenho uma cautela maior para executar minha atividade para eu evitar um acidente. Um outro modelo também, que é a pirâmide de Burt, que é amplamente conhecida, mas quando a empresa ela tem uma avaliação dos dados dela, de acordo com a pirâmide de Burt, que fala que para cada um acidente fatal eu tenho 600 avisos falando, olha, pode ter um acidente fatal. Então eu consigo ver ao meu redor quais são as condições que eu tenho, né? Condições de trabalho que eu tenho, que eu consiga evitar esse acidente fatal. Se eu trabalhar isso também, eu aumento a maturidade e tenho uma melhor performance na minha gestão de saúde e segurança. Uhum. Você falou um negócio interessante, realmente. Né? A pirâmide de Bird, lembrando que o Frank Bird não era uma pessoa de segurança, ele trabalhava na indústria de seguros, só que, como o seguro envolve dinheiro, e isso, fazendo só um paralelo, nós somos profissionais, nós temos uma certa dificuldade, a gente é meio, digamos, purista, porque a gente é muito técnico e a linguagem técnica é boa para fazer análise, mas a decisão é sempre gerencial. Né? Então, além do estudo estatístico, foi um estudo brilhante, ele começou a entender e traduzir a linguagem técnica para a linguagem gerencial, né? O Larjan. Então, o tomador de decisão ele tem que entender o que dói no bolso dele, que senão a gente vai falar técnica, e a pessoa não vai entender, porque ele não é uma pessoa técnica como a gente. Né? E você citou o Nibot, né? Pode falar, desculpa. Desculpa. E quando a gente fala justamente disso, que às vezes dói no bolso, quando a gente fala de maturidade, que aumenta a performance da empresa, muitas vezes aumenta a performance da empresa e diminui os gastos que a pessoa tem. Então, quando tem um acidente com um empregado, a empresa ela tem um gasto financeiro. Então, é muito importante também que as empresas consigam entender que a segurança é importante tanto para questões financeiras, tanto para questões legais, e questões morais. Porque quando você tem um acidente fatal, a empresa, ela sai na imprensa, muitas vezes, como uma empresa que não cuida do empregado. Então, aumenta o desempenho da empresa, a empresa só tem ganhos. Uhum. Até porque quando a gente fala de segurança, a gente fala de cuidar de pessoas. E pessoas Exatamente. É que movem as empresas, né? Exatamente. Né? Você citou o Nibosh, que é um treinamento que recentemente você concluiu, né? Inclusive, acho que muita gente ainda não conhece. O Nibosh é uma certificação internacional, né, da Grã-Bretanha, do Reino Unido. E eu queria que você falasse um pouquinho por que você decidiu
partir para essa certificação e o que você enxergou, o que você pode perceber de vantagens para algum profissional que eventualmente queira se qualificar no Unibosch? Eu sou um pouco suspeita para falar, Gustavo, porque eu adorei o curso. Eu acho que o curso me abriu a cabeça. Pegando no que você já falou, a Unibosch é uma organização que faz certificações, faz qualificações em relação à saúde e segurança. Eu cursei Unibosch GC. Então, o Unibosch GC é um certificado internacional geral de saúde e segurança. Mas a Unibosch também tem outros cursos. Ela tem cursos específicos de, por exemplo, processos de saúde e segurança. Também tem cursos de meio ambiente, tem cursos diversos. E quando eu cursei Unibosch, já tinha procurado um pouco saber sobre como que era o curso, o que seriam os ganhos do curso, isso em 2018. E eu aproveitei que tinha essa quarentena, eu tinha como eu tinha um dinheiro para investir nesse curso, e aí eu falei, não, então acho que agora realmente é a hora. Eu acho que o Fábio Gregório, que foi a pessoa que fez o intermédio entre Unibosch, que é no Reino Unido, eles trazem uma empresa para cá, a empresa do Fábio, eles ajudam a gente a ter o curso em português. E aí, quando eu decidi fazer esse curso, foi muito para entender o sistema de gestão como um todo. E eu saí do curso muito satisfeita. Por quê? O Unibosch, ele mostra para a gente diferentes tipos de sistema de gestão. Então, ele coloca o sistema de gestão da OIT, ele coloca o sistema de gestão 45001, mas ele só não fala somente de sistema de gestão, ele fala muito de cultura de segurança. Quais são os fatores que interferem na cultura, como ter uma boa cultura de segurança, o que a gente deve levar em consideração. Então, o curso Unibosch, eu não via aqui no Brasil um curso que me desse toda essa visão geral, a visão macro do processo, para implementar nas empresas o sistema de gestão, considerando as culturas. Ele também fala de avaliação de riscos, então é um curso que também mostra a avaliação de risco. E o profissional que sai do curso do Unibosch, ele é capacitado de fazer a gestão de uma empresa como um todo. Então, esse foi um ganho que para mim foi bem interessante, e eu acho que é um curso que não é conhecido tanto no Brasil. Está começando a conversar sobre o Unibosch. É um curso que as pessoas, quando eu fiz o curso, e eu até coloquei no meu LinkedIn o quanto que eu saí feliz desse curso, muitas pessoas vieram me perguntar, porque as pessoas agora estão começando a entender. O Unibosch é um curso completamente diferente. Antes, a gente, na saúde e segurança, a gente fica muito focado em NR, só que o Unibosch não é um curso que fala de NR, até porque é um curso do Reino Unido. Mas ele fala muito de gestão. E eu posso atuar, por exemplo, com esse certificado em qualquer lugar do mundo que tenha esse reconhecimento. É um certificado que você tem um reconhecimento global e que você consegue adaptar e realizar várias atividades em qualquer empresa. E onde você estiver. Então, foi um curso, assim, extraordinário. E você acha que o que você aprendeu lá no curso, no Unibosch, que é baseado, como você falou, na 45001, no sistema de gestão da OIT, né, que está aqui no Brasil desde 2005, a Fundação traduziu e etc. É de 2001, mas está aqui no Brasil desde 2005. Você acha que esse conhecimento ajuda na implantação do GRO? Totalmente, totalmente. Porque como você tem a visão macro, você consegue avaliar como que você pode fazer a gestão. Porque quando a gente fala de GRO, o gerenciamento de riscos ocupacionais, quando a gente vai ver o que a NR1 tem abordado sobre o GRO, ela não fala somente que você tem que fazer avaliação de risco. Quando você vai ler a NR1, você vai entendendo muito que ela foi um pouco baseada nos sistemas de gestão. Tanto que ela fala assim, o gerenciamento de riscos ocupacionais, ele precisa ser feito, e aí você precisa também fazer o programa de gerenciamento de riscos. E o programa de gerenciamento de riscos pode ser substituído por um sistema de gestão se ele cumprir todos os requisitos da NR1. E quando você vai vendo cada ponto da norma regulamentadora 1, você começa a ver que ela se baseou muito no que a 45001 está escrita, como que a 45001 está
está descrita. Então, ela fala muito que precisa ter a participação dos empregados, que foi um item que surgiu na 45001, e fala que os empregados eles precisam participar e eles também, junto com a CIPA, então a CIPA trazer alguns empregados para participar dessas avaliações de risco. Ele cita também muito sobre como fazer avaliação de risco, como fazer o follow-up, e fala também muito de gestão de mudanças, que é um item que é muito abordado em todas as normas, todos os tipos de gestão, tanto da OIT quanto a 45001. Falando agora do GRO em si. Então, a gente sabe que até março as empresas aqui no Brasil elas têm que implantar um sistema de gestão, porque o GRO em última análise, um sistema de gestão que, como você bem citou, ele é harmonizado com a ISO 45001. Você trabalhou na Vale, você trabalhou na Novo Nosc. Essas empresas já são certificadas, né? Inclusive, quando eu saí da Novo Nosc, eu não vou falar quanto tempo que tem, né? Mas já tem mais de 10 anos. A última missão, vamos dizer assim, foi justamente a certificação na antiga OSA 18001. Então, a gente certificou num mês e no mês seguinte eu fui para a Lafarge, para outra empresa, né? Então, essas empresas elas já têm anos de experiência com o sistema de gestão de saúde e segurança, assim como tem de qualidade, meio ambiente, etc. Na sua visão, quais são os maiores desafios para empresas que muitas vezes nunca ouviram falar de sistema de gestão, não tem esse sistema de gestão, tem uma cultura de segurança, um nível de maturidade muito baixo? Quais são os desafios maiores que essas empresas terão para implantar o GRO? É complicado, né? Porque implantar um sistema de gestão, implantar um gerenciamento de riscos ocupacionais não é meramente colocar no papel. A implantação exige muito o comprometimento dos empregados, exige muito que você faça um mapeamento, que você avalie o seu processo, avalie quais são os seus perigos, identifique os perigos, avalie os riscos, e aí você coloque tudo que o plano de ação em prática. Só que uma pessoa só na organização fazendo essa atividade e os outros empregados que não têm esse comprometimento, não têm essa maturidade, não têm essa percepção de risco, é um desafio enorme para uma empresa. E quando a gente fala de implementar um sistema de gestão, demanda um tempo. É um processo que as pessoas têm que passar. Eu não consigo colocar na cabeça de um empregado que a partir de agora ele tem que executar a atividade de uma maneira porque ele está sujeito a um risco e aí ele precisa trabalhar para minimizar esse risco. É muito difícil, você não muda a percepção da pessoa de um dia para o outro. Então, quando a gente vê que a empresa ainda não tem, ela precisa começar a implementar. Como ela vai implementar? Vamos fazer devagarzinho, tentando trazer o que é o segurança do trabalho, tentando trazer quais são os riscos, explicando para ele o propósito, porque não adianta eu falar, nossa, você está trabalhando aqui e você tem um risco de queda porque seu trabalho é em altura. Não adianta, às vezes ele não vai entender. Você tem que explicar qual que é a consequência, você tem que falar a palavra que ele vai entender. Não adianta eu falar, nossa, NR1 ela precisa que eu implante o GRO nas empresas. Ele não vai entender, então eu tenho que falar todo o linguajar para que ele comece a entender que ele é parte daquilo, ele é parte da segurança do trabalho, ele tem que cuidar da segurança dele, ele tem que cuidar da segurança do colega dele. E é um processo que demanda um tempo, né? Um processo que acontece de um dia para o outro. Tanto é que a norma está disponível para consulta e para adaptação durante um ano, né? Então, eu não sei nem se um ano é possível implementar uma cultura eu não acredito que seja possível implementar uma cultura de segurança madura o suficiente, mas é um tempo de adaptação que as empresas têm para elas conseguirem implantar e começar esse trabalho de segurança. O que é um ganho muito grande, né, Gustavo? Quando você pensa que você tem uma norma que está pensando em cultura de segurança, pensando em gerenciamento de riscos, é um ganho muito grande e eu acho que a gente pode colher esses frutos lá para frente, vendo que as empresas estão trabalhando de forma correta, esses frutos vão ser colhidos lá na frente. E para a gente que é profissional da área, eu lembro quando eu entrei na Novo Nosc, com 1 ano e meio, mais ou menos, tomou-se a decisão de se fazer a certificação, né? E isso para mim foi uma vitória, porque eu tive que conversar com muita gente, conversar com os gerentes, conversar com os diretores. Então
algo que eu falei assim, é isso que a gente precisa, e a decisão, obviamente, não foi minha, mas eu achei que aquilo era importante, tomou-se a decisão globalmente, e quando foi anunciado, ou seja, foi 2 anos antes, foi contando com a 14, foram 2 anos, né? Um ano na 14 e outro na 18, que hoje é 45. E você falou uma coisa importante, né? Que é a questão do operacional, né? Do bottom-up, que é de cima para baixo, que é essa questão de cultura e de percepção de risco, é algo que tem que ser trabalhado dia a dia, é um tijolo por dia, todos os dias, né? Mas a gente tem um outro lado que é o top-down, ou seja, a empresa, a alta administração da empresa, ela precisa comprar isso, porque, como a gente falou, é ela que assina o cheque, é ela as decisões, né? As decisões são top-down, né? Ou seja, não adianta ficar só na mão de profissional de segurança, né? Que não raro não tem nem autonomia para isso, né? Para você, o que se a gente pudesse falar de estrutura, né? E contando principalmente da experiência que eu vivi, você também lá na Novo Nós, como é que funcionava a estrutura do sistema de gestão depois da certificação? Ou seja, o que era a estrutura, quem eram as pessoas que eram envolvidas para garantir a sustentabilidade e a melhoria contínua do sistema? É importante, né, quando a gente tem um sistema de gestão, definir os responsáveis. Qual que é o papel de cada uma das pessoas, e realmente a alta direção ela tem que ser o exemplo. Então, quando a gente vê sobre gestão, quando a gente vê como cultura de segurança, um dos primeiros pilares é liderança pelo exemplo. Então, o que eu vi de evolução, acredito que desde quando você saiu, aí eu entrei, e aí a gente foi trabalhando até chegar em 2019, em que a gente realmente teve resultados extraordinários, justamente isso. A liderança comprou a ideia, a liderança estava comprometida. E aí, quando a liderança começou a se comprometer e começou a entender que segurança era parte de todos os departamentos, não era apenas responsabilidade do Departamento de Saúde e Segurança, as coisas mudaram, tudo mudou, a forma de ver mudou. Então, os empregados começaram a ver nos seus líderes os exemplos, e aí começou a realmente passar os ensinamentos. Opa, peraí, às vezes eu estou trabalhando aqui na produção, e que a gente tem em qualquer empresa, não precisa ser nem na empresa farmacêutica, em qualquer empresa. A gente tem como meta a produção, claro que tem, mas eu estou aqui na produção, mas eu preciso também me preocupar com a minha segurança. Eu estou aqui na produção, mas eu preciso me preocupar com a segurança do meu colega. Eu estou vendo que meu colega, ele tá trabalhando sem usar uma luva específica. Ele está trabalhando com vibração e precisa usar essa luva por muito tempo. E aí eles começaram a perceber que cuidando do outro, cuidando de você, o ganho era gigante. Então, os líderes foram os primeiros exemplos, e depois tudo começou a fluir, porque a cultura já estava implementada, os indicadores já estavam mostrando, porque é muito importante também, não adianta só eu ter a liderança como exemplo, se eu não fizer um monitoramento, se eu não fizer a avaliação do meu desempenho. Então, os indicadores também estavam mostrando que aquele era o caminho certo. Porque também não existe uma fórmula certa, né, Gustavo? Às vezes eu implemento uma cultura de segurança na minha empresa e mudo de empresa e vou tentar implementar da mesma forma com que era na empresa que eu estava. Só que isso, quando a gente fala de avaliação, percepção de risco, né, de aumentar a percepção de risco, de avaliação de uma cultura de segurança, ela depende muito também do perfil dos empregados que eu estou trabalhando, do perfil das pessoas que estão trabalhando. Um caso muito bacana assim, que eu vejo e que eu acho que é importante compartilhar aqui, a gente estava no curso nosso de NIBOSH e eram colegas de diferentes áreas. Então, tinha pessoas do agronegócio, pessoas de óleo e petróleo, tinha pessoas de mineração, tinham colegas do setor automotivo, colegas de diferentes setores. E uma colega compartilhou um exemplo que foi muito bacana, que ela trabalhava numa empresa japonesa. E quando ela trabalhava nessa empresa, ela entrou nessa empresa e ela via os empregados muitas vezes falando assim, na hora que ele ia atravessar a rua, ele falava assim, olha para a esquerda, olha para a direita, olha para frente, atravessa a rua. E aí qualquer atividade, ele vai fazer uma manutenção na máquina, ele olha, ele fala, ele aponta e fala, máquina parada, botão de stop da máquina, checklist de manutenção da máquina. Então ele sempre apontava e falava qual que era a atividade que ele ia fazer.
Por quê? Porque na cultura japonesa tinha isso, eles conseguem lembrar de tudo que eles têm que fazer quando eles apontam e vão mostrando quais são o que ele tem que fazer para garantir que aquela atividade que ele está fazendo é segura. Às vezes, se eu implementasse isso numa empresa dinamarquesa que era Novo Nordisk, não ia dar certo, porque não faz parte da cultura. Isso depende muito de como que a gente vai implementar, não existe essa fórmula certa. Então, a gente tem que realmente ter os indicadores de desempenho para a gente avaliar como que está a nossa cultura de segurança, como que está nosso sistema de gestão de segurança. Você falou uma coisa interessante que eu também participava na minha época dessas reuniões com vários sites de outros países e a gente via nitidamente como é que as pessoas reagiam. O que era óbvio para a gente, né, era totalmente incabível. Não, mas como que vocês fazem isso? Não é assim, lá não funciona, etc, etc. Então a gente tem, obviamente, as questões que são mais técnicas, vamos dizer assim, e tem as diferenças culturais de países diferentes, às vezes de empresas diferentes, de cidades diferentes, regiões do Brasil, nós estamos falando de país continental, então muitas vezes por exemplo, alguém do norte ou do nordeste acha como natural que seria a solução, alguém do sudeste, do centro-oeste ou do sul acha que aquilo é totalmente descabido. Então a gente tem que ter essa sintonia, essa percepção fina, né? Porque eu lembro, por exemplo, aqui no Brasil, a Novo só tinha uma fábrica, mas na Lafarge eram 8 fábricas, se não me engano. Né? E cada uma tinha a sua particularidade, que tem muito a ver com liderança. Né? O Márcio, a gente trabalhou junto na Lafarge, até falou isso. Né? Primeiro você ensina, entre aspas, o líder. Né? E para depois você falar para a equipe. É a mesma coisa, né? Eu tenho 2 filhos, então eu tenho que ser a mudança e o exemplo que eu quero que os outros sejam. Né? Então, se você quer fazer certo, que os outros façam certo, você muda, você faz certo, você é o exemplo para depois as pessoas refletirem. Né? Exatamente. O líder liderado é uma relação muito parecida com pai e filho, por exemplo. Né? Exatamente. E uma coisa que a gente conversava muito também, a gente tinha ginástica laboral lá na Novo. E alguns empregados não faziam ginástica laboral. E a gente batia muito na tecla, por que eles não faziam ginástica laboral? Muitas vezes até eu mesmo já passei por isso. Eu via meu líder lá trabalhando e na hora da ginástica laboral ele não levantava para fazer e eu ficava sem graça, porque faz parte da nossa cultura brasileira também. Eu ficava sem graça e falava, nossa, ele está ocupado aqui, se eu levantar ele vai achar que eu tô à toa, que eu não tenho nada para fazer. Só que não é, só que um pouco da nossa cultura brasileira. E se o meu líder levantasse, eu também levantaria e a gente faria a ginástica laboral e continuaria, depois de 5 minutos, realizando as atividades normal. Então, tem um pouco da nossa cultura e tem um pouco também da liderança pelo exemplo. Tem muito da liderança pelo exemplo, na verdade, né? Sim. A gente passava por situações como essa que a gente fala assim, por que a pessoa não toca? Porque, na verdade, o exemplo que ela dá é um exemplo, muitas vezes, negativo. Ou seja, sim. Qual que é a mensagem é que aquilo não é importante para mim. Né? Então, por que se o líder não faz aquilo, qual que é a mensagem que ele está passando para a equipe? Que aquilo não é importante para a liderança, consequentemente, não é importante para a equipe. Né? E muitas vezes é importante mais até pelo exemplo do que para ele. Exatamente. Né? Então, a questão do exemplo é fundamental. E liderança é isso. Né? É conseguir resultados através da equipe. Mas para isso, né, o livro, o Monge Executivo fala muito disso, liderança servidora. Né? Isso eu acho que aplica demais na nossa área de segurança, porque é top-down, não tem como. Né? E, óbvio, você tem que fazer as questões todas operacionais, mas o exemplo sempre vem de cima para baixo. Exatamente. Para uma empresa com baixa maturidade, né, que a gente vê, talvez a maioria das empresas, que hoje, para elas, segurança é uma visão cartorial, é uma obrigação, ou seja, eu tenho que ter o documento. Né? E isso a partir de 94, 95, quando surgiu o PPRA, quando surgiu o PCMSO, né? Isso que não era, obviamente, a intenção de quando a NR7 e a NR9 foram modificadas, não era essa a intenção, mas acabou por uma questão até mercadológica, isso se convertendo em papel, em documento.
Para esse tipo de empresa com baixa maturidade, partir para implantar um sistema de gestão como o GRO, qual que é o tamanho do desafio, né? Você acha que dá para implantar até março? Ou ela vai precisar de, não vou falar de ajuda não, de muita ajuda? Então, você já respondeu, porque o desafio é enorme. Como a gente já tinha falado, um ano você não consegue implantar um sistema de gestão de riscos. É muito complicado Nós você estamos falando de implantar. 5 meses hoje, né? Isso, um ano quando a NR1 realmente foi publicada. E Complicado. aí, agora a gente está em 5 meses para ela realmente se tornar efetiva para as empresas terem que cumprir. É muito complicado. Elas precisam ajuda. É difícil falar qual tipo de ajuda, porque quando fala de gestão de riscos ocupacionais, é muito mais do que realmente colocar um papel, colocar uma avaliação de risco, colocar quais são os empregados que estão expostos ao perigo, quais são as medidas de controle que eu tenho e gerar um plano de ação. É muito mais do que isso. É realmente você. Primeiro, que às vezes a empresa às vezes não tem nem essa avaliação de risco implementada, então ela não tem uma percepção do que é o risco, que é o processo dela. Então, ela teria que mapear todo o processo, ela teria que avaliar cada um dos postos de trabalho, cada uma das atividades. Em 5 meses é um desafio enorme e para implementar e não ficar somente no papel, ela tem que comunicar aos empregados, os empregados têm que estar cientes, os empregados têm que fazer parte daquilo, eles têm que trabalhar dia a dia com plano de ação para minimizar ou para eliminar o risco. É um desafio que em 5 meses é muito difícil. Não vou falar que é impossível, porque às vezes tem empresa que consegue levar muito a sério e consegue implementar, dependendo também do nível de maturidade dos empregados. Mas um ponto assim que eu acho que é muito importante para quando a gente fala de gestão de risco, às vezes a gente nem lembra. Gestão de risco é uma parte do processo de gestão de saúde e segurança. E até a NR1 ela não fala sobre alguns itens de gestão de segurança, mas eu acho que é o que é mais importante assim, para essas empresas, para elas implementarem, a primeira coisa seria a política de saúde e segurança. Porque a política de saúde e segurança vai dar uma visão do que a empresa está buscando, qual que é realmente o trabalho que a empresa está querendo fazer, e divulgar essa política para os empregados mostra que a empresa está realmente comprometida. Acho que seria o primeiro caminho para a empresa começar a trabalhar com os empregados, mostrando o que eu quero, onde eu quero chegar. E claro que a política ela tem que ser realista com o que a empresa tem. Às vezes a empresa não tem condição financeira para fazer uma implementação de todos os requisitos legais. Então, ela não vai colocar aquilo ali na política naquele momento. Ela vai colocar na política aquilo que seja realista para os empregados comprarem a ideia de que eles podem fazer acontecer, ter metas alcançáveis, e aí sim ele começa a fazer todo um plano de gerenciamento de riscos ocupacionais para conseguir implementar. Mas é um processo longo, um processo que exige muito avaliação, muito cuidado, e porque todos os processos eles têm que ser realmente avaliados, todos os riscos têm que ser avaliados. Eu lembro que quando a gente implantou na Novo, no caso da OSAS, qual que era a estrutura que a gente montou? Tinha um consultor que ficou com a gente 2 anos, né? A gente elegeu uma equipe interna, né, que tem até hoje, né, que é o EHS Team, ou seja, todos os departamentos tinham representantes, até porque eram os caras de execução, eram os caras que entendiam do processo. Tinha a equipe do SESMIT, que a gente entendia, digamos, era a equipe de apoio técnico, e foi eleito um gerente de projeto full-time para isso, além de outras pessoas que foram contratadas para ajudar no processo. Ou seja, teve um envolvimento muito grande, né? A gente tinha reuniões... Mobilizou recursos, né? Muitos recursos foram mobilizados para aquele propósito. Exatamente. E com o GRO não é diferente, né? Ou seja, o Márcio até comentou que vai precisar de muita consultoria, né? Interessante, e vai mesmo, ou seja, é uma baita oportunidade para quem está preparado, né? Não adianta a gente pensar que eu entendo de NR9, NR12, NR13, etc. A gente tem que entender de gestão, né? Tem a parte técnica, conhecimento técnico,
né, principalmente nas normas regulamentadoras, vamos dizer assim, que isso vai ser sempre necessário, mas as empresas precisam de pessoas que entendam de consultoria, sim, mas consultoria de gestão. Né? E que seja aquela gestão hands-on, ou seja, mão na massa. Né? É de pegar na mão no primeiro momento, de ensinar, né? Porque isso vai ter que se perpetuar, ou seja, implantou, e isso vai ter que ter indicadores, melhoria contínua e etc. Ou seja, não tem muita coisa na prática, né? Muda, óbvio. Mas se a gente pensar numa visão mais macro, o GRO, na verdade, é o que a empresa já tinha que ter em mente e na prática, entranhado na empresa há muito tempo, né? Porque fazer gestão de saúde e segurança é desde 1978, quando as NRs foram criadas. E as empresas não entendem, muitas vezes não entendem isso. E se você for pensar, o GRO é justamente o ciclo PDCA do sistema de gestão. Então, por exemplo, como eu tenho que planejar, como que eu vou fazer para ter o meu sistema de gestão de riscos implementado. Depois eu começo a minha avaliação de risco, que é a fase D. Depois, na fase C, de checar, eu tenho que ter meus indicadores de avaliação de desempenho, eu tenho que fazer toda a checagem. Depois, na parte de agir, eu tenho meu plano de ação, eu tenho que revisar meu plano de ação, eu tenho que ver se meus riscos foram atualizados ou se teve um risco novo que foi introduzido. Então, realmente, é um sistema de gestão mesmo, porque o GRO faz parte do ciclo PDCA. Eu lembrei, quando você falou aí de PDCA, eu lembrei de outras duas coisas que a gente ainda não conversou, né? Não adianta a gente tentar fazer em planilha de Excel também, que não funciona. Né? Não. A gente tem que ter alguma... Eu lembrei também que a gente teve que contratar uma empresa para fazer o acompanhamento dos requisitos legais, que a gente sabe que o arcabouço jurídico é gigante. Enorme. Né? E muda o tempo inteiro. Né? E a gente está falando não só de legislação, não só de NR, não só legislação trabalhista, mas legislação previdenciária também, que é algo que a gente, até na nossa formação, a gente tem muito pouco na nossa formação, né, que é algo que está pegando. Né? Agora, em outubro e novembro, por exemplo, o FAP, né, de 2021, ele está aberto para as empresas conhecerem, e isso não vai se alongar aqui, mas é dinheiro no bolso ou fora do bolso das empresas, é dinheiro efetivo, que vem de gestão. Né? Ou seja, e além disso, você tem que ter um sistema para rodar o GRO. E eu fiz uma pesquisa grande, inclusive, tive a curiosidade de fazer isso, que a maioria dos sistemas que a gente tem, que são especializados em saúde e segurança, ainda não atendem o GRO. Né? Conversando até com um amigo meu daqui de Montes Claros, né, eles têm um sistema bem robusto, né, e eu perguntei, quando é que vai ser feita essa transição? Falou assim, vai ser feita, mas não sei quanto. Agora, você imagina se isso vai ser feito daqui a um mês. Né? E imagina que é uma empresa de consultoria, de rodar o sistema, ou seja, se for daqui a um mês, eles têm o tempo a curva de aprendizagem para entender como é que funciona, etc, etc. Eles vão ter pouco mais de 3 meses para rodar todas as empresas, e nós estamos falando de algumas centenas de CNPJs, para o GRO. Sim. É um desafio, assim, enorme. É realmente enorme. Exatamente. Para você que já passou por processo de recertificação e depois fez a transição da OSAS 18001 para 45, já existe uma mobilização concreta de empresas, profissionais, no sentido de conhecer o que é o GRO, de entender quais são os requisitos, quais são os desafios, as dificuldades, ou você acha que muita gente está pagando para ver, ou seja, deixando aquele jeitinho brasileiro de deixar para, quando for dezembro, quando for janeiro, eu vou começar a me preocupar com isso. E você até me respondeu isso. Será que vai dar tempo? Exatamente. Gustavo, quando eu vejo assim, que a NR1 ela deu um pouquinho de brecha, assim, quando ela fala que o PGR pode ser substituído por um sistema de gestão se atender, algumas pessoas podem pegar a linha e falar, ok, eu estou em conformidade, eu não preciso me adaptar em nada. Só que quando a gente vai ver, o processo é um pouco maior
o PPRA, a gente vai ter que colocar todos os riscos que estavam no PPRA nesse sistema de gestão de riscos. E as adaptações elas têm que ser feitas em vários processos. NR17, a gente também vai ter que trazer para trabalhar os riscos ergonômicos também. Então, às vezes, as empresas acreditam que elas atendem tendo um PPRA, elas acreditam que elas atendem tendo um plano de ação de ergonomia, um plano ergonômico, mas não é isso. O sistema de gestão de riscos que é o que vai ser lançado, que é o que vai ficar efetivo, ele é muito mais do que a gente tem hoje em dia. O brasileiro, normalmente, ele tenta sempre dar o jeitinho, ele tenta sempre achar que aquilo ali já está suficiente. Eu acredito que grandes empresas já estejam trabalhando. Até porque você já falou, né? Grandes empresas, elas têm um software de acompanhamento de requisitos legais, então tem todos os itens que as empresas precisam cumprir. Quando chegou essa norma revisada, empresas que são grandes, que realmente têm um comprometimento, a maioria eu acredito que já está adaptando, e algumas outras empresas ainda estão olhando um pouco desconfiado se não é o processo que elas já têm implementado. Mas como a gente sabe que tem esse sistema de acompanhamento de requisitos legais, eu acredito que grandes empresas, que são empresas que realmente estão comprometidas, elas já estejam trabalhando para chegar em março e conseguir implementar da forma com que elas entendem. E claro, quando tem um requisito novo, quando tem uma nova norma ou alteração de uma norma, é uma adaptação diária, uma adaptação que quando você vê, às vezes você não realizou tudo da maneira que tinha que ser, e aí você faz um benchmark com um colega de uma outra empresa, e você vai vendo que você poderia adaptar de uma outra maneira, ou você passa até pelo processo de auditoria, e quando você passa na auditoria você é surpreendido. São situações que ocorrem hoje no dia a dia, mas que eu acredito que até março as principais empresas, aquelas que são realmente comprometidas, elas estão trabalhando para chegar atingindo a conformidade nesse requisito. Ou pelo menos deveriam estar trabalhando, né? Porque tem as empresas que já têm certificação, não tem dúvida. Então elas já têm, não é à toa que a norma, inclusive, dá um tempo 3 maior, anos. né? Exatamente. Na norma fala de 2, quem tem sistemas certificados, 3 anos. Apesar que eu acho que isso na prática não vai acontecer, porque imagina você ficar 3 anos sem mudar ambiente de trabalho, processo, equipe, etc. Isso é muito difícil, né? E eu vejo muitas empresas que ainda não têm certificação, OSAS, 45, 31, essas vão ter muita dificuldade. Muitas vezes elas têm um sistema robusto de gestão, né? Eu posso citar a Lafarge, né? Hoje Lafarge Holcim, ela tinha um sistema muito robusto, né? Mas era um sistema que não tinha a mesma sistemática da OSAS, por exemplo, ou da ISO 45001, porque não tinha tanto foco em requisitos legais como uma empresa certificada na OSAS ou na 31, etc. tem. Né? Então, ela teria essas empresas que têm sistema robusto, mas não certificadas na 45, na 31, na 18, elas vão ter essa dificuldade. Para mim, não sei se você tem essa mesma impressão. Sim, tanto que eu disse assim, que quando a empresa ela tem um sistema de avaliação de requisitos legais, ela vai sair na frente mesmo, ela vai ter esse comprometimento, até porque ela tem que fazer esse acompanhamento de requisitos legais. Uma empresa que não tem, possivelmente ela não esteja trabalhando com a mesma eficiência, com a mesma rapidez de uma empresa que tem esse acompanhamento. Exatamente. Cissa, última pergunta. Para empresas e para profissionais que ainda não começaram a se mobilizar quanto ao GRO e o PGR, quais seriam os primeiros passos? O que você diria para... Qual seria o primeiro passo ou os primeiros passos? Por onde que você acha que as empresas têm que começar? Então, tem que fazer tudo. Sim, quando fala de GRO e quando a gente olha a norma, fala muito de avaliação de risco, mas a minha sugestão eu vou dar até antes desse processo, como a gente já tinha discutido antes. Para implementar um gerenciamento, eu entendo que a empresa ela tem que começar desde antes, de definir duas coisas que eu acho que são importantíssimas para implementar uma gestão mesmo. A primeira é a política, e tem que ser uma política que vai abranger todos os empregados, que vai abranger os processos, uma política robusta.
e que os empregados estejam cientes dessa política. E também definição de responsabilidade, porque se a empresa está há 4 meses sem ter ainda iniciado o processo, a gente está há 4 meses da efetividade da norma e a empresa ainda não iniciou o processo, ela precisa definir responsabilidades. Então, ela precisa definir os papéis e responsabilidades dentro da organização. Quem vai ficar responsável por fazer a avaliação de risco? Quem vai ficar responsável por fazer o plano de ação? Quem vai ficar responsável por fazer a gestão do time como um todo? Então, quando você define essas prioridades, você consegue alocar os recursos de uma maneira mais otimizada. E aí você consegue poupar um pouco de tempo. Claro, vai precisar de um consultor? Possivelmente sim. Se a empresa até agora ela não iniciou um trabalho e ela ainda vai tentar entender o que ela precisa fazer para adaptar, um consultor é uma pessoa mais especializada para iniciar essa avaliação do processo como um todo. Então, ele vai conseguir ver o macro processo, vai conseguir ver mapear os processos, avaliar os riscos. E um ponto que é bem importante também, porque você não vai fazer uma avaliação de risco em um dia. Você não vai mapear o processo e fazer avaliação de risco em um dia, porque a avaliação de risco você não faz sentada na cadeira. Você vai fazer essa avaliação de risco no local. Então, quando você tem muitos processos, você vai ter que fazer a avaliação de risco dia a dia, verificando se às vezes sai uma atividade, uma situação que você não tinha mapeado. E então, assim, eu como sugestão para uma empresa como essa, eu primeiro definiria qual que é a minha política, veria qual que é o meu objetivo, onde que eu quero chegar, onde eu quero alcançar, depois definiria os papéis e responsabilidades para aí começar a trabalhar sobre gestão de riscos. E aí, como eu já defini tudo isso, eu consigo otimizar um pouco mais meu tempo para chegar em março e estar com uma gestão de risco implementada e sempre trabalhando com melhoria contínua, né, Gustavo? Porque eu posso implementar ela em março, ver que ela não está boa, e aí em maio eu já faço alguma revisão de risco, eu faço alguma revisão do meu processo. Tanto que a NR1 ela deixa muito claro, você pode mudar, a gestão de mudanças pode ser, quando você viu que o processo não está robusto, você faz uma avaliação de desempenho e vê que o processo não está robusto, ou quando você vê que você teve uma nova atividade que foi introduzida, uma atividade que saiu, essa gestão de mudanças ela tem que acontecer. Então, a empresa ela tem a março para implementar, mas ela pode fazer a melhoria contínua dela no processo ao longo do próximo ano. É isso aí. E nunca parar, né? Isso é só, na verdade, é só o início. É só o início. Exatamente. E sempre melhorar, né? O início você implementou, você viu que deu certo, você viu que deu errado. Eu não falo muito de ser tentativa e erro, não, porque eu acho que tentativa e erro é que você está tentando e está batendo na pedra até a pedra furar. Não, você avaliar realmente, sentar com os indicadores e avaliar onde que você pode melhorar, onde que tem oportunidade de melhoria e onde que deu certo. E aí você vai ajustando o seu sistema de gestão de riscos de acordo com o que a gente até falou, a cultura da sua empresa. Pode ser que a gestão de riscos da minha empresa, ela é feita de uma maneira, da sua empresa vai ser feita de uma maneira completamente diferente e os resultados vão ser extraordinários. Então, você tem que realmente ter essa avaliação contínua para você ter um resultado que seja extraordinário. Show de bola. Cissa, muitíssimo obrigado. Deu uma aula, deu show aqui. Okay. Obrigado por ter participado, aceitado o convite, né? Foi muito legal, né? Eu já te falei isso, toda vez que a gente conversa, eu aprendo um pouco com você pode ter certeza, né? Que a gente vê que você tem brilho nos olhos quando você está falando do assunto, né? Porque você realmente gosta muito, né? E queria que você desse sua mensagem final, né? Muito obrigado mesmo. A palavra é sua. Eu que agradeço, Gustavo, eu agradeço pelo convite. Eu espero que tenha contribuído um pouco com a minha experiência, espero que eu tenha agregado com as pessoas que estão aqui na live, que tenham conhecido um pouquinho mais de como que eu trabalho, como que eu acredito que a gente pode fazer uma gestão bacana. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade de me chamar aqui no Instagram, ou de me adicionar lá no LinkedIn, Cecília Valadares, e a gente pode trocar as nossas experiências, porque como a gente já falou aqui na live, não existe o certo e errado, existe a gente tentar e ver como a gente avaliar como que está o nosso desempenho e às vezes o colega tem uma solução que eu não tinha pensado antes. Então esse benchmarking ele é muito bacana, então quem quiser
me adicionar, pode me adicionar e a gente ter um papo super produtivo sobre segurança, porque o propósito de todo mundo é garantir a segurança nossa, dos nossos empregados, das pessoas que estão ao nosso redor. É isso aí. Obrigado novamente. Pessoal, a gente vai deixar essa live no canal do YouTube da Faria Alcântara, né? E já anunciando o nosso convidado da semana que vem, a gente vai falar também de GRO e de um aspecto que eu acho extremamente delicado, complicado, mas que o GRO fala, que é a relação entre contratantes e contratadas. Certo? Cícera, de novo, obrigado. A gente encerra por aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Obrigada, boa noite. Fiquem seguros. Tchau, tchau. Tchau.